Som. Pode continuar? Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei de Deus. Vamos nos atentar para a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu te louvo por esse dia, Pai. A única coisa que eu te peço é que o Senhor derrame da tua graça gloriosa e abundante nesse local. Que o teu Espírito tome mentes e corações cativos à tua palavra. Que haja temor de Deus nesse local. Que todas essas pessoas reverenciem aquele que é 3 vezes santo. Que nenhuma carne se glorie diante dele. Que toda essa festividade não gire em torno do homem, mas gira em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podemos assentar. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, né? O som, você está vendo que não está... A qualidade não está tão legal. Às vezes você pode não me entender. Eu vou tentar ser bem inteligível. Tenta prestar um pouco atenção. É assim mesmo quando a gente faz esse tipo de evento. A acústica do local é muito difícil realmente você chegar numa qualidade ideal. Mas preste atenção no que nós vamos ouvir aqui. Quero agradecer o convite. Me sinto privilegiado e honrado por ser um dos escolhidos para estar aqui trazendo essa palavra à cidade de Biúna. Quero agradecer o Lucas, que foi a ponte, que nos comunicou, que nos trouxe até aqui, as autoridades, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara dos Deputados, os pastores que estão presentes, os irmãos, os da cidade e os de fora. Quero agradecer muito por todos estarmos aqui juntos para poder celebrar esse dia importante. Eu quero começar essa mensagem, com a permissão de Deus e do Espírito Santo, lendo alguns dados, algumas estatísticas a respeito da Bíblia. Eu gostaria que você prestasse atenção. Se você pode, eu gostaria que ninguém andasse, nem ficasse conversando, apenas aqueles que estão trabalhando no evento. Vamos reverenciar a palavra de Deus, a presença de Deus nesse lugar. Bom, a Bíblia foi o primeiro livro completo impresso no Ocidente, no século XV, em 1438, por Johannes Gutenberg. A Bíblia encontra-se traduzida de forma completa, Antigo e Novo Testamento, para 513 línguas. O Novo Testamento encontra-se traduzido de forma completa para 1294 línguas. A Bíblia, o Novo Testamento e alguns livros encontram-se traduzidos para 2.817 línguas. 2.817 línguas. São distribuídos diariamente 168 mil exemplares da Bíblia por dia nos Estados Unidos da América, pelos Gideões Missionários Internacionais. Até 23 de abril de 2013, foram vendidas 6 bilhões 1.500.000 exemplares da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia para o português foi a de João Ferreira de Almeida, em 1753. A primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, foi no ano de 1819. A Sociedade Bíblica do Brasil produziu 100 milhões de Bíblias em português até 2011. Dia da Bíblia Nacional é o segundo domingo de dezembro. Só que tem acontecido algo. Apesar de ser o livro mais publicado, o mais vendido, o mais traduzido,
talvez em proporção tenha sido o menos lido, o menos consultado, o menos aplicado. Eu não sei quais denominações nós contamos aqui hoje, quais igrejas estão aqui, pastores, e quais vertentes teológicas você obedece. Eu sei de uma coisa: nós temos visto uma crise instalada no evangelicalismo brasileiro. Nós temos visto uma crise nas igrejas. Nós temos visto pecado, escândalos, adultério, divórcio, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção envolvendo políticos evangélicos. Nós temos visto uma descaracterização dos cultos. Nós temos visto pecado. Eu não vim aqui hoje anunciar, meu irmão, uma mensagem triunfalista, nem positiva ao ponto de esconder de vocês a verdade. A grande verdade é que a igreja brasileira está em crise. Você está vendo pecado, né? Você está vendo homossexualismo, né? Você está vendo divórcio, adultério na igreja. Você está vendo uma geração que não cultiva a vida de oração, uma geração que fica 24 horas na televisão, na internet, no Facebook, pastores que não oram mais, líderes que não santificam mais as suas vidas, que não choram pela sua igreja, que não choram pela sua cidade, que não choram mais pelo pecado do seu povo. Temos tolerado todo tipo de coisa, ecumenismo, sincretismo, misticismo, está entrando dentro da igreja. Estamos apartando da fé, e temos visto tudo isso. Você vê esses adventos na televisão, envolvendo a Rede Globo, envolvendo pastores, músicos, em meio secular, igreja se apostatando, crendo em heresias, em mentiras, em falsas doutrinas. Você está vendo uma cristandade fraca, murcha, que não resiste a uma mínima tentação. Você vê famílias inteiras divididas, mulheres congregando sozinhas, porque os seus maridos estão bêbados em casa, seus filhos estão na rua usando drogas, e essas mulheres estão sozinhas, aflitas. Você vê congregações mistas, cheios de casais casados pela segunda vez, cheio de filhos de padrastos, madrastas, famílias diluídas. Você vê louvores, adoração brasileira, você não entende se ela é mais secular ou espiritual. Você que é mais velho se lembra, os louvores antigos, hinos eram cantados, harpa cristã, o cantor cristão, hinos puros. Hoje você vê rock, pop, você vê artistas, personalidades cultuando a Deus em nome de louvor. Você vê que a igreja está perdida. Teologia da prosperidade, autoajuda, só se fala em enriquecimento. Deus vai te dar uma casa melhor, vai te dar um carro, vai te dar uma mansão, vai te dar prosperidade, vai curar sua doença. Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar o ouro, Deus vai dar a prata, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a mansão, Deus vai dar a Ferrari, a BMW, vai curar tudo. Você não pode ter doença. Doença não é de Deus. Quem tem doença está em pecado, está com o diabo. É tudo isso que se vê. Essa loucura, esse triunfalismo. Você não pode chorar que é pecado, você não pode ficar triste que é errado, você não pode perder, o ladrão não pode pular na sua casa que você não teve fé, não pode acontecer nada. É isso que estamos vivendo. E a grande verdade é que ninguém vive isso. A gente está tendo doença na nossa casa, a gente está tendo dor na nossa casa, perseguição, luta, e a gente vai num culto esperando uma mensagem clara, pura, e o que a gente encontra é engano, falsidade. Não, minha irmã, é só vitória, levanta a mão, pensamento positivo. Isso é positivismo. Isso aí não veio de Cristo, não. O positivismo veio de Auguste Comte, na França. Isso aí não é de Deus, não. Agora, qual é a causa desse declínio? Eu estou abrindo o seu coração, eu estou explicando a verdade para você. Eu vim aqui com humildade de coração, com temor a Deus. Eu vim aqui com o coração sangrando, meu irmão. Porque é muito fácil eu gritar aqui e falar para você, aleluia, glória a Deus, Deus vai te fazer mais que vencedor. Você chegar em casa é outra realidade. O marido está lá bêbado, o filho está lá desviado, a menina está lá se prostituindo, você mesmo está doente, depressiva, cheia de remédios. Não é essa a realidade, meu irmão. Nós temos que parar com esse triunfalismo. Deus pode abençoar, curar, operar milagre? Claro que Ele pode. Mas Deus não patrocina a ignorância. Deus não patrocina a iniquidade. Fazer isso com você é fazer, sabe o quê? Sabe o quê? É pegar um motoqueiro que caiu de moto numa rua
cheia de areia, buracos, pedras e vidro. E esse motoqueiro rala por 10 metros na rua. E o corpo dele fica todo ensanguentado, cheio de pedras, cacos de vidro, espinhos. Ele chega no hospital, o médico olha, em cima de toda aquela sujeira, pus, vidros, enfaixa sobre ele uma faixa e diz: está tudo bem, pode ir para casa. É isso que esses pastores fazem. Ao invés de falar: não, vamos limpar essa sujeira, tirar esses cacos, vamos remover o pus, depois vamos te passar uma faixa e te liberar. É isso que eu quero fazer. Eu não quero colocar em você uma roupa triunfalista e deixar os seus problemas tudo aí, minguando, minando o pus, doendo, doloridos. Vamos tratar a sua ferida, vamos tratar de fato o seu problema. E o nosso problema hoje talvez seja pecado, seja a ignorância. E o que traz isso na cristandade brasileira? O que faz você ligar aqueles canais de comunicação e ver programas evangélicos um atrás do outro, cada um parece que brigando, concorrência, para ver quem disputa, quem consegue mais membros, ofertas. Parece lojas, empresas negociando produto e você o consumidor. O que está trazendo declínio para a nação brasileira? O que está trazendo declínio? Qual é a causa? Primeiro, é a falta de conhecimento. O analfabetismo tem sido uma das causas. Talvez nós temos pessoas aqui letradas em muitas coisas. Talvez você fale inglês fluente, espanhol, francês. Talvez você conhece bastante a respeito de psicologia, exatas, humanas, mas talvez você é analfabeto das Escrituras. O analfabetismo bíblico tem sido uma das causas da doença espiritual da igreja. Você possui um exemplar da Bíblia, seguramente. Você deve possuir a versão revista atualizada, a revista corrigida fiel, a King James, que saiu recentemente. Você tem a Bíblia Thompson, você tem a Bíblia de Genebra, você tem a Bíblia apologética, a Bíblia pentecostal, a Bíblia Almeida, a Bíblia NVI, você tem. Mas nós temos sido analfabetos. Quantos de nós podemos levantar a mão e dizer: eu já li a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse sistematicamente? Uma vez, 2 vezes, 3, 5, 15, 30 vezes. O analfabetismo bíblico. Nós estamos parecendo os católicos que deixam aberto a Bíblia no Salmo 90 em casa, no Salmo 91. A Bíblia não é um artefato de luxo, não é um souvenir. A Bíblia não é uma peça de enfeite, de decoração da sua casa. A Bíblia contém todo o conselho de Deus. Ela é um livro, e livro tem que ser lido, entendido, estudado. O analfabetismo bíblico tem sido a causa da derrota, a causa do pecado, a causa do declínio, a causa do secretismo, misticismo e os elementos estranhos entrar no corpo de Cristo e nós abraçarmos e engoli-los. Por quê? Falta de discernimento, analfabetismo. Você precisa cultivar a leitura. A leitura da Bíblia não é só uma opção, ela é um mandamento, é uma ordem. Quando Josué vai entrar em Canaã, atravessar o Jordão, Deus dá o primeiro conselho a ele, Josué 1:8. Josué, não se aparte da sua boca as palavras do livro dessa lei, antes media nele de dia e de noite, então prudentemente te conduzirá e fará prosperar o teu caminho. De dia e de noite você deve ler as Escrituras. Eles falam tanto de prosperidade, pastor Lucas. Prosperidade, o que é prosperidade? Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Jesus disse em Mateus 22:29: errai não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro não conhecer as Escrituras, é um pecado. Julgai nas Escrituras ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. O analfabetismo das Escrituras. Escute essa pesquisa que eu vou ler. Escute. Pesquisas foram feitas pelo Pool Forum
32 questões bíblicas, preste atenção, foram feitas para pessoas de religiões diferentes: judeus, católicos, protestantes, ateus e, deixa eu ver aonde, mormons. Uma pesquisa muito bem elaborada, não foi uma coisa de fundo de quintal não, uma coisa bem elaborada por gente importante. Era um fórum chamado Pool Forum. 32 questões religiosas e bíblicas, envolvendo religião e Bíblia. E essas 32 questões foram feitas para mormons, judeus, católicos, protestantes, os evangélicos e ateus. Agora eu vou te mostrar o pódio. Como ficou as pesquisas? Em último lugar ficaram os católicos, com 16 pontos, num total de 25. A prova valia 25 pontos. Terceiro lugar, quinto lugar, os católicos, 16 pontos. Quarto lugar, os protestantes. Nossa. Os católicos, 14,7 pontos. Quarto lugar, os protestantes, com 16 pontos. Terceiro lugar, os mormons, com 20 pontos,3. Segundo lugar, os judeus, com 20 pontos,5. Primeiro lugar, quem tirou a nota mais alta na prova, que tinha 32 questões bíblicas e religiosas, os ateus, com 20,9 pontos. Os ateus estão estudando a Bíblia mais do que o povo de Deus. Nós estamos perdendo para mormons, judeus e ateus. Questões simples, por exemplo, quem eram os 12 apóstolos? Questões simples, por exemplo, escreveram aonde se encontra o livro de Tomé na Bíblia, por exemplo. 32% dos protestantes acharam o livro de Tomé na Bíblia. É para nós mesmos que estamos rindo, foi nós que achamos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Isso tem sido a causa do declínio. Primeiro, o analfabetismo bíblico. Segundo, quando não fazemos da Bíblia suficiente. Sabe por que a cristandade está afundando, pecando, desmoronando? Primeiro, porque é analfabeta da Bíblia, não conhece. Segundo, porque o conhecimento bíblico não é suficiente para fundar a doutrina, a igreja e a fé. Como assim? O que o senhor está querendo dizer? A igreja tem usado outras fontes, que não é a Bíblia, para reger seus cultos. Por exemplo, vale as palavras de Jesus? Vale. Mas tem que inserir as de Freud também. Psicologia, autoajuda, ciências humanas. Estão regendo a igreja. Em vez de eu falar o que Jesus disse para a igreja, a psicologia disse, as humanas disse. 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura é divina, inspirada. Durante séculos tivemos uma batalha para provar a inspiração das Escrituras, se eram divinas ou não. Por muitos séculos ganhamos a primeira parte da batalha, mas não terminou aí. Sabemos hoje que a Escritura é divina, é inspirada. Agora vem a segunda batalha. Será que a Escritura não é suficiente? 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a preparação, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras são suficientes. Você não pode dividir Cristo com Lacan, Freud. Você não pode dividir Cristo com essa manipulação psicológica. A cristandade está degradando, porque está entrando dentro do seio da igreja as ciências humanas, a autoajuda. Cristo é suficiente, só um mediador entre Deus e os homens, um mediador só.
é Jesus Cristo. E quando você não ensina para a sua igreja a suficiência das Escrituras, quando você que é cristão gosta de ler provérbios, gosta de ler Dalai Lama também, você está dizendo que a Bíblia não é suficiente, você está dividindo a glória de Deus e Ele não a divide com ninguém, você está servindo dois senhores. Isso tem sido uma das causas, quando as Escrituras não são suficientes para uma igreja. Isso tem causado um sincretismo, um evangelho híbrido, diluído, um semi-evangelho, um outro evangelho. Era assim na época do apóstolo Paulo. Lembra dos cristãos judaizantes? Queriam o evangelho, mas guardar a lei. Lembra do agnosticismo, do gnosticismo da época, grego? Olha, tem a revelação da Bíblia, mas tem outra revelação que não está na Bíblia. Essa nós acreditamos também. Começa a ficar sincrético, diluído, híbrido, falso, venenoso, quando as Escrituras não são base de fé absoluta. Quando você usa apostilhas de discipulado, de estudo, ao invés da Escritura. Não, pastor Paulo, mas dentro da apostila temos citações da Bíblia. Pastor Paulo, é verdade. A revista Sentinela e Despertar também tem também referências bíblicas. Testemunho de Jeová. O livro dos Mormons também tem referências de Isaías. O Alcorão também tem referências do profeta Jeremias e Isaías. Não, meu, é todas as Escrituras. Paulo em Atos 20, verso 28, 27, 25, vai dizer: nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. É toda a Escritura. Então nós estamos consultando. Sabe como que a gente é edificado, irmãos? Os cristãos não leem a Bíblia. Eles são edificados com jargões gospel, jargões do RR, do Valdemiro, do Silas Malafaia, da Ana Paula Valadão. Os jargãozinhos que eles soltam nas suas frases, aquilo vira nosso fundamento de fé. Nosso fundamento de fé é o que as letras das louvores cantam: entra na minha casa, entra na minha vida. Aquilo ali é a minha base teológica e doutrinária. Eu só sei aquilo. Eu só sei quais os versículos que a gente decora. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia não tem só 4 versículos. E eles não falam só de triunfalismo. Nós temos Apocalipse 14, por que você não decora esse? E os tais beberão do vinho da ira, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. Versículo também. A Bíblia diz que aquele que pecar, eu riscarei do meu livro. Não posso decorar só a parte que me apraz. A Bíblia não tem só isso. A Bíblia diz: considera a bondade de Deus. Olha que bom, Deus é bom. Mas considera a severidade de Deus também. Então, a nossa doutrina não pode ser fundamentada nisso. Você precisa ser um leitor das Escrituras. Você precisa conhecer esse livro de capa a capa. Se você não tem vida de oração forte, é porque você não tem vida de leitura. Se você está tomando uma surra do pecado, é porque não lê as Escrituras. Se o seu casamento está completamente destruído, a causa é a ignorância das Escrituras. Se a sua igreja capenga, você tem que usar artifícios humanistas, sincréticos, emocionais para manipular o teu povo. É porque falta pão no teu púlpito, falta comida sólida, que é a palavra. É as Escrituras. São as Escrituras. Nós precisamos voltar para a palavra. Ah, pastor, eu não encontro sermão, então eu vou na internet para copiar um sermão do Hernandes Dias Lopes, um sermão do Marco Feliciano, do Malafaia. Eu injeto o meu estilo e imito o sermão. Não, quando eu não tenho nada para falar, eu chamo a igreja na frente, ela cai, chora e levanta a mão, toma posse da bênção. A igreja entra seca, sai vazia. Não tem nada para fazer? Eu vou te ensinar como que prega. Abre Mateus 1, versículo 1, prega. Mateus 1, versículo 2, prega. 1, 3, quando acabar Mateus, passa para Marcos. Lucas, expõe as Escrituras, ensina as Escrituras. Vai até Apocalipse, depois vai Gênesis, e vai de novo, até Jesus voltar. Você vai ter uma igreja poderosa, uma igreja sólida, uma igreja que lobo não entra, uma igreja que não cai em heresia, uma igreja santa. As Escrituras, elas são a causa. Jovens,
Jovens, por que caem em tanto pecado? Os pastores quase ficam doidos. Jovens em fornicação, jovem na pornografia, joga no Xbox, PlayStation 2, Facebook, celular, Twitter, Orkut e o diabo. Jovem está no culto, fica mordendo, não presta atenção, canta a música qualquer dia, fica lá fora, chuta a pedra. Jovem não tem interesse, jovem está caindo tanto em pecado. Por quê? Salmo 119, verso 9 diz que, deixa eu lembrar, Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a sua palavra. Falta a Bíblia. Eu fico bobo de ver essas igrejas que promovem cultos de jovem, videogame, festa para o jovem, passeio, clube. Meu filho, manda os jovens ler a palavra. Eu vou dizer como que eu lido com os jovens. A minha igreja hoje está sem um líder de jovens, está sem um casal. Eu assumi os jovens. Eu vou te dizer, segura aí. Eu estou fazendo um campeonato de versículos, né, para os jovens. O que ganhar vai ganhar uma enciclopédia de teologia, que tem 13 volumes, custa R$1.000. Quem ganhar? Eles estão decorando os versículos. Segura. Teve um jovem que decorou o discurso de Estevão, Atos 7 inteiro, 60 versículos. Outro jovem decorou o Salmo 139. Agora vamos mais. Tem um de 15 anos decorando a primeira carta do apóstolo João inteira. Está no capítulo 3. Outro está decorando a epístola aos Gálatas inteira, está no capítulo 2. Outro está decorando Filipenses inteiro, está decorando. E outro, segura, vai decorar Romanos inteiro, 14, 15 e 16. Tem um menino lá de 14 anos que sabe 600 versículos de cor. 600. É isso que se ocupa os jovens da igreja. E o que ganhar, vai ganhar o quê? Um videogame? Uma camiseta? Um ticket para o cinema? Vai ganhar uma enciclopédia teológica para estudar a Bíblia. O pecado, por que a igreja está caindo em pecado, meu irmão? Salmo 119, verso 140, a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra você. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Por que a iniquidade está se apoderando da igreja? Falta de conhecimento. Como caminhar nesse mundo de trevas, pedofilia, homossexualismo, aborto, homofobia, PLC 122, meu Deus, como a igreja se nortear na escuridão. Salmo 119, 105, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra. Como que podemos alcançar corações de pedra? Você tem parentes, amigos, irmãos, vizinhos que são petrificados para o evangelho. Como abrir esses corações? Jeremias capítulo 28, não é a sua palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha. É a palavra. É a palavra. Como se vencer os problemas emocionais que nós estamos vivendo? Depressão. Minha alma está apegada até o pó. Depressão. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido, porque eu aprendesse os seus testemunhos. Isaías 55, verso 11, assim como as chuvas e a neve caem do céu e para lá não tornam, mas faz regar o chão, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. A palavra de Deus é eterna, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Isaías 8, 20, secam-se as folhas, caem as ervas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor, por que o senhor citou esse verso? Está falando de Cristo. Ah, é? Hebreus capítulo 1. Deus, tendo antigamente falado pelos seus servos e profetas, nesse último tempo, falou através do seu Filho. Nós não temos que correr atrás de revelações forâneas, estranhas, espúrias. Está aqui a revelação. Deus fala através da palavra nesse último tempo.
Deus fala através das Escrituras. O tanto de pessoa correndo atrás de revelação, visão, profecia e curandeirismo. Pastor Paulo, tem alguém que adivinha o RG na rua de cima. Outra irmã adivinha tudo, até o DNA da gente. O outro irmão profetiza que tem um demônio com chifre cor-de-rosa em forma de caracol debaixo da cama da sua mulher, pastor. Isso não me comove. Não estou menosprezando os dons, nem a ação do Espírito Santo. Eu acredito que ele opera. Não como muita gente crê, circensemente. Ele opera. Agora, por favor, eu não preciso ir atrás do que a Bíblia já falou. Pastor Paulo, eu preciso de uma profecia para o meu casamento. Abre 1 Coríntios 7, está inteirinho lá. A revelação de Deus para o casamento está lá. Pastor Paulo, eu preciso de uma revelação de como ganhar aquele vizinho para Jesus. Irmã do céu, lê a carta, lê o livro de Atos. As Escrituras, vamos voltar para as Escrituras, por favor. Ela é a base e razão da nossa fé. As Escrituras. Provérbios 29, 18, veja o que diz. Escute e presta atenção. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é prudente. Por que está havendo uma corrupção entre nós? Por que você vê escândalos na TV envolvendo nomes de pastores e de crentes? Escândalos como dinheiro envolvendo política, sexo, adultério, drogas, narcotráfico e tráfico de armas. Não havendo profecia. Esse termo no hebraico está dizendo não havendo palavra, visão, não havendo conhecimento, o povo se corrompe. Se você está sem conhecimento, se a sua igreja está sem conhecimento, ela vai se corromper. A causa da corrupção do povo evangélico é a falta de conhecimento. A palavra, para você ter uma ideia, corrompe no hebraico, ela significa depravar e perverter. A igreja que não tem conhecimento, que se apóstata do conhecimento bíblico, ela vai se perverter e ela vai se depravar. Mas tem outro sentido que o texto hebraico dá, que ele é tremendo. Está querendo dizer deixar a solta. O meu povo está solta por falta de conhecimento. Não havendo conhecimento, o povo fica solta, sem regra, sem lei, sem princípio. Se corrompe, se deprava. Por quê? Porque não funda o casamento nas Escrituras, não funda a vida espiritual nas Escrituras, não funda a educação dos filhos nas Escrituras, não funda o culto nas Escrituras. Se a sua vida não for pautada nas Escrituras, vai se depravar, sua igreja vai se perverter, seu ministério vai ficar solta. Você já viu que os pastores ficam com os cabelos em pé? Eles perdem o controle total da congregação. Meu Deus do céu, adultério, divórcio, menino nas drogas, o líder de louvor caiu em pecado, o tecladista, é um inferno. Vai fazer uma prova bíblica com esse povo, sabe nada, não cultiva a leitura, não conhece nada, por isso está se pervertendo e está deixada solta. Meu irmão, Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. As Escrituras. Não sejais só ouvintes da palavra, enganando-vos com os falsos discursos, mas cumpridores. Juízes 17:6, olha esse texto. Naqueles dias, escuta, vamos ver se parece com hoje. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não está assim hoje? Não, pastor, eu tenho a minha doutrina, eu tenho a minha, e eu a minha. O que para o Senhor é pecado, para mim não é. Sabe o que significa esse texto de Juízes? O escritor de Juízes parece que ele estava vaticinando algo de hoje, a era pós-moderna.
Sabe qual que é o maior viés da era pós-moderna? Que veio aí desde que o muro de Berlim caiu para frente? O relativismo. O que é relativismo? Pastor Paulo, o que para você é pecado, para mim não é. Essa é a nossa doutrina. Essa é sua. E aquela outra é do outro. E todos os caminhos levam para Deus. Pluralismo. Relativismo, ele destrói o artigo definido o. O relativismo quer o artigo indefinido um. Jesus é um caminho. Não. A Bíblia diz que Jesus, artigo definido, é o caminho. O único caminho. E Juízes está dizendo que o povo hoje faz o que é bom aos teus olhos. Por quê? Não havia rei, não havia lei em Israel. Juízes foi um período de 300 anos de escuridão, dos períodos mais críticos de Israel. Deus levantava um juiz, ia lá, libertava Israel. Israel era liberta, entrava no pecado. Aí Israel se arrependia, clamava a Deus. Deus mandava outro juiz. O juiz libertava, Israel voltava para o pecado. Escuridão total. E qual foi a causa? Falta de conhecimento. Oséias 4:6. O texto que eu abri. O que o livro de Oséias trata, meu irmão? 40 anos que Israel estava se degradando. Israel estava se apostatando e estava 40 anos de esfriamento. Deus faz uma ilustração de Oséias com a mulher, ele casa com Gomer, e ela o trai, adultera, etc. É um tipo de Deus e o seu povo. Qual foi a causa desse declínio espiritual de 40 anos na época de Oséias? Desse casamento espúrio, desse adultério de Gomer? O meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Veja que a causa da destruição do povo de Deus não é oferta, não é apoio político, não é recurso financeiro, não. O que destrói é a falta de conhecimento. É a ignorância que destrói. Será que os nossos casamentos não têm sido destruídos por causa da ignorância? Irmão, por favor, não endureça o coração comigo, não. Eu subo aqui com muita dor. O meu apelo aqui essa noite, essa tarde é simples. Volte às Escrituras. Ensina as Escrituras para a tua igreja. Ensina as Escrituras para os teus filhos, pais. Ensina as Escrituras para a tua esposa, marido. Ensina as Escrituras para a tua congregação, pastor, líder de jovem, obreiro, missionário, mestre, evangelista. Sola as Escrituras. O meu apelo é para ela ser a base, a razão única, universal e absoluta da fé. Ela ser o centro do culto. Hoje nós temos um movimento de louvor, 20 horas de louvor, 20 minutos para pregação. É isso que está destruindo, a ignorância. Nós precisamos aqui em Ibiúna de um avivamento bíblico. Nós precisamos distribuir Bíblia, vender mais Bíblia, mas mais do que isso, incentivar a leitura da Bíblia, levar a igreja inteira a fazer devocionais diários, ler todas as Escrituras sistematicamente, de Gênesis a Apocalipse, diversas vezes. Nós vamos nos santificar pelas Escrituras, vamos vencer o pecado através das Escrituras. A nossa oração vai ser mais robusta, vai ter mais conteúdo com as Escrituras. A nossa pregação terá brilho, terá graça, terá conteúdo, atingirá corações quando tivermos mais conteúdo das Escrituras. Então meu apelo aqui essa noite, a todos vocês, essa manhã, estou errando muito, é as Escrituras. Talvez você veio aqui precisando de uma palavra de fé. Talvez você entrou aqui e está passando uma dificuldade terrível. Pastor Paulo, o senhor não tem ideia do que eu estou sofrendo. Estou vivendo uma crise, um dilema no meu casamento terrível, estou à beira do divórcio. Pastor, eu sou uma mulher que sou violentada fisicamente pelo marido. Talvez você chegou aqui chorando porque seus filhos estão perdidos.
não conhecem a Cristo, se desviaram da fé. Talvez você está aqui porque sofre com uma família toda destruída. Talvez você é uma pessoa doente, cheia de depressão, ansiedade, cheia de remédios e consultas e cirurgias marcadas. Talvez você entrou aqui e tem problemas terríveis emocionais. Talvez você, colega pastor, obreiro, está lidando com pessoas difíceis na sua congregação, obreiros rebeldes. Talvez você mesmo sofre com casamento. Talvez você sofre com problemas existenciais, depressivos. Talvez não tenha sido difícil para você liderar a congregação, liderar as repartições, problema financeiro, falta de verbo. Talvez você está num contexto muito difícil e você realmente precisa de uma ajuda de Deus, de um milagre, de uma intervenção divina. Meu irmão, Deus não é mau. Ele é descrito como o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. É claro que Ele se importa com você, com a sua dor. É claro que Ele é um Pai presente, provedor, benigno, bondoso, misericordioso. É claro que Ele nos acolhe com as suas asas essa manhã. Mas, meu irmão, eu não estou te dando um paliativo, eu não estou te dando um placebo, eu estou te dando a causa da sua vitória. Eu estou te dando, meu irmão, talvez a resposta não de um problema, mas de todo o contexto. Vá às Escrituras, vá ao conhecimento, ali está a resposta. A Bíblia diz que em mim, Cristo, todos os tesouros estão escondidos. Vá a Cristo, vá às Escrituras, leia, medite, estude, grave, decore, harmonize os textos até eles se conformarem a você. Ali estarão as soluções para os seus problemas, as direções para a sua congregação, para o seu casamento. Ali você vai aprender a lidar com as lutas da vida. Ali você vai se tornar uma igreja bíblica, um cristão bíblico. Ali você vai fugir de heresias, dos enganos sutis de Satanás. Ali Deus trará um avivamento, um despertar, conversões, evangelismo. Ali vocês combaterão falsas doutrinas, heresias, e elas não se instalarão na sua congregação, porque ela está toda solidificada na palavra. Ali você vai preparar a sua congregação para a segunda vinda de Jesus. Oh, meu irmão, meu apelo é esse. Então vá às Escrituras, medita nesse livro de dia e de noite, coma as Escrituras, estude as Escrituras, até que Jesus volte. Essa é a palavra que eu quero deixar nesse dia da Bíblia, o livro mais vendido de todos os tempos, mais publicado, mais traduzido, o número 1 no ranking de todos os tempos. Porém ele tem sido rejeitado, tem sido esquecido. Voltemos às Escrituras, voltemos aos estudos das Escrituras. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.